Por que eles não querem que você ative sua glândula pineal? Começo com essa pergunta porque ela existe dentro de você como um nó que puxa. Por que tantas orações parecem bater num teto de vidro? Por que, quando você fala com Deus, às vezes a resposta chega como estática, como um fio com interferência? Se isso soa familiar, permaneça comigo. Vou mostrar onde a linha é interrompida e como restaurar o circuito da sua própria autoridade interior. A sensação é quase universal. Você ora, apresenta pedidos, clama por mudança, mas a realidade não se move na mesma velocidade da sua fé. Não estou dizendo que Deus não ouve. Estou dizendo que existe um padrão, uma camada de bloqueio que cria amnésia espiritual. Enquanto você for tratado como um súplice que sempre precisa de intermediários, o fluxo direto da presença fica reduzido a migalhas. Isso não é uma falha sua. É uma arquitetura. E essa arquitetura tem guardiões, consciências organizadas que sustentam a memória daquilo que te mantém num lugar de dependência. Eles preferem sua submissão porque uma alma desconectada é mais fácil de governar. Se essa palavra toca algo em você, escreva nos comentários. Eu ativo minha pineal. Esse é o primeiro pequeno gesto de alinhamento, um compromisso simbólico de sair da amnésia. Permita-me desenhar a visão que explica essa interferência. Em termos antigos e também práticos, imagine que existe um projeto original, uma centelha, uma fonte primeira que eu e você podemos chamar de mônada. Essa mônada é a assinatura de criação que habita em quem desperta. Ao redor desse projeto, na história cósmica que tradições esotéricas descrevem, há um arquiteto secundário, o demiurgo, e agentes que mantêm o sistema de distração e controle, chamados arcontes. Essa linguagem é interpretativa, talvez até controversa para alguns. Por isso afirmo claramente. Aqui usamos conceitos esotéricos como lentes, não como substitutos da fé tradicional. Ainda assim, se aceitarmos essa imagem, entendemos que nem toda estrutura espiritual é neutra. Há forças que se beneficiam da sua amnésia, porque você, desacordado, não reivindica a própria soberania. No plano prático, esses termos descrevem padrões que você pode reconhecer. Rotinas de oração que delegam sempre para fora, lideranças que incentivam dependência emocional, em vez de autorresponsabilidade espiritual, e hábitos mentais que mantêm você preso ao mesmo ciclo de pedir e esperar. Tudo isso funciona como ruído. E no meio desse ruído há uma antena, a glândula pineal, nome que uso aqui por ser a imagem cultural que muitos conhecem. O ponto simbólico, onde a mônada se sintoniza com a existência. Penso na pineal como o porto de entrada desse sinal. Não estou fazendo afirmações médicas. Estou oferecendo uma metáfora operacional que conecta corpo, espírito e atenção. Quando essa antena está alinhada, o sinal não depende de intermediários. Ele passa. Para entender o que significa operar essa antena, vejamos o padrão que Jesus nos deixou como paradigma prático. Quando ele se encontra diante da morte de Lázaro, tudo indica, pela narrativa, que ele age como alguém que não negocia a sua autoridade. Ele reconhece a ordem do Pai, assume a autoridade sobre a situação e emite um comando que restaura a vida. Não se trata apenas de um milagre espetacular, é a demonstração de um protocolo, o reconhecimento da centelha do outro, a reivindicação da soberania sobre a situação e o ato verbal que cria uma restauração do projeto original. Essa sequência, reconhecimento, autoridade, comando, não é mágica vulgárica. É um padrão operativo que pode ser descrito e praticado. Usar Jesus como paradigma não é reduzir o mistério, é aprender com a forma como ele atuou, com reverência e sem usá-lo como fetiche. Ele nos mostrou como fechar o circuito. A experiência da restauração sempre começa com o primeiro passo: reconhecimento. Reconhecimento não é apenas pensamento positivo, é a mudança de postura que admite. Há aqui uma centelha divina. Eu e essa centelha somos no mínimo aliados. Quando você reconhece a mônada, em si ou no outro, você estabelece o endereço do sinal.
É como saber o IP de um servidor. Sem esse conhecimento, você fica enviando pedidos para portas erradas. O reconhecimento traz memória. Você se lembra de quem é além da narrativa traumática. Isso é o primeiro movimento de liberdade. Depois vem a segunda chave: autoridade. Autoridade é a postura interior que aceita responsabilidade sobre a sua esfera de influência. Não confundir com orgulho. Autoridade é graça operacional. É a aceitação de que, em nome da fonte, você tem jurisdição espiritual sobre sua própria vida. Jesus, nas narrativas, não pede permissão ao sistema. Ele age a partir de uma filialidade que dá poder. A autoridade não exige que outros reconheçam você. Ela nasce do alinhamento com a origem. Quando você assume autoridade com humildade, o circuito se fecha de dentro para fora. A terceira chave é o comando. Comando é a declaração que se emite quando o reconhecimento e autoridade já estão estabelecidos. O comando é técnico, preciso, breve, um protocolo. Na linguagem do cotidiano, é a frase que fecha o upload do propósito para o campo da realidade. Não é magia de desejos. É a expressão de um decreto que age como catalisador para a reordenação. E, de novo, destaque. Essa ação não garante resultados automáticos em termos médicos, financeiros ou outros. É uma técnica espiritual de reivindicação da soberania que opera dentro de uma realidade complexa. Agora, como transformar teoria em prática? Há um caminho operativo, dividido em passos claros que você pode testar como um experimento espiritual. Não é teatro, é disciplina. Primeiro, desconectar. Desconectar significa retirar a sua atenção do ruído mental, das narrativas que pedem confirmação externa. É desconectar da enxurrada de pensamentos. Será que funciona? E se eu falhar? Para desconectar, use a respiração breve e direcione a consciência para dentro, como quem desliga um rádio barulhento. Visualize-se retirando a ficha da tomada da interferência. Esse ato não é complexo, é intencional. Segundo, deslocar. Deslocar é mover a sua presença do topo da cabeça, onde a mente rola infinitas repetições, para o centro do peito, para o coração ou para uma sensação de núcleo. Imagine um elevador que desce do barulho mental até uma sala silenciosa dentro de você. Essa descida não é fuga, é entrada no espaço onde a mônada se sente em casa. O deslocamento tem qualidade sensorial, talvez um peso que suaviza no peito, talvez um calor sutil, talvez uma quietude. Cada pessoa sentirá diferente. O importante é a intenção de ancorar-se na soberania interior. Terceiro, ressonância. Ressonância é sintonizar a antena. Aqui você cria a frequência interna que corresponde à presença. Use imagens, memórias de momentos de fé vibrante, sons ou palavras curtas que ajudem a estabelecer a frequência. A ressonância prepara o receptor para receber a instrução. Pense como um técnico que ajusta a antena até o sinal ficar claro. Se a ressonância ficar instável, volte ao passo da descida. Se a ressonância estiver presente, você sente uma quietude que confirma a sintonia. Quarto, emitir o protocolo. O protocolo é a fala cirúrgica. Fale de modo direto, afirmativo e, se for prático para você, em tempo passado, como se já estivesse concluído. Isso fecha o circuito como um upload final. Uma sugestão de frase modelo. Mônada, eu me reconheço. Eu assumo minha autoridade. O comando foi emitido. Está feito. Use palavras que tenham significado para você, adaptando a linguagem. O tempo passado tem um efeito retórico poderoso. Declara a obra como já realizada na esfera espiritual, liberando a ação. Não trate essa frase como fórmula mágica. Trate como protocolo de envio. Quinto, soltura. Soltar é talvez a etapa mais difícil. Você emite e depois não fica hipervigilante esperando sinais imediatos. Soltar não é desistir, é desapego da expectativa. Permaneça atento às impressões sem se fixar nelas.
Observe o mundo, mas não monitore como um fiscal ansioso. Soltar é confiar no processo. Se houver reação, ela virá em tempo adequado. Se não vier de imediato, a ausência de resposta não é automaticamente prova de falha. Durante essa prática, haverá resistência. Isso é normal e esperado. A resistência pode se manifestar como dúvida persistente, aquela voz repetitiva que sabota. Isso não é para mim. Você é enganado. Outra reação típica é o colapso do sistema emocional. Você pode sentir fadiga repentina, tristeza profunda ou até um desânimo que parece querer apagar o esforço. Há também o eco. Sinais ou eventos que imitam a mudança, mas não se sustentam. Aquilo que parece um milagre, mas logo volta ao padrão antigo. Não confunda eco com derrota. É feedback. A neutralidade é outro sinal. Nada parece ter mudado externamente e você se pergunta se fez algo errado. Todos esses sinais podem ser lidos não como prova de erro, mas como sintomas de desalinhamento ou de reação do sistema que antes mantinha você entorpecido. Como reagir a esses sinais? A dúvida? Responda com prática. Reforce o reconhecimento repetindo internamente. Sou centelha. A fadiga? Descanse. Não force como se fosse obstinação. Ao eco, mantenha a postura. Reconheça que os primeiros testes frequentemente provocam perturbações superficiais antes de estabilizar. A neutralidade, revise seu desapego. Muitas vezes o problema é que você não soltou o suficiente e continua observando como quem vigia um relógio. Não entre em corrida de resultados, entre em disciplina de presença. Os frutos de uma prática consistente não são sempre espetaculares. Às vezes são sutis, mais clareza em decisões, menos medo nas situações que antes paralisavam. Pequenos deslocamentos que começam a alterar sua disposição. Outras vezes, surgem sinais mais palpáveis. Conversas que se abrem. Portas que se movem. Mas o ponto central é interno. Você volta a reconhecer sua soberania. E quando esse reconhecimento se torna hábito, o mundo responde de maneiras que antes pareciam aleatórias. Permita-me acrescentar um cuidado prático. Não substitua cuidados médicos, psicológicos ou legais por práticas espirituais. O que ensino aqui é disciplina espiritual, não prescrição clínica. Se houver questões de saúde, procure profissionais. O trabalho espiritual que proponho é uma complementação, um alinhamento da sua antena interior para operar com maior clareza e responsabilidade. Antes de trazer um exemplo breve para fixar a ideia, quero ser claro sobre a natureza do que chamo de arcontes e demiurgo. Uso esses termos como metáforas para estruturas que reforçam dependência e amnésia. Não estou acusando instituições específicas de má-fé pessoal. Falo de dinâmicas espirituais e culturais. Se você tem uma comunidade que o nutre, ótimo. Mas se a sua experiência é repetida infantilização espiritual, onde manda-se orações e nunca se ensina a operar, considere isso um padrão que precisa ser questionado. Voltemos ao exemplo de Jesus e Lázaro como paradigma operacional, sem reescrever o texto bíblico, apenas destacando a sequência. Diante do túmulo, Jesus reconhece a relação de origem com o Pai. Ele assume autoridade sobre a situação e emite um comando, não por exibicionismo, mas porque a ação corresponde ao projeto original de vida. O episódio nos ensina que o milagre bíblico não é anomalia, mas restauração. Quando você se coloca na mesma lógica, reconhecendo a centelha em si e nos outros, assumindo a sua jurisdição e falando o comando, você está operando no mesmo padrão demonstrado ali. Reitero, essa leitura é interpretativa. Ela visa transformar a narrativa em prática, sem pretender reduzir o mistério da palavra. Agora trago uma prática guiada mais detalhada, frase por frase, para você testar em casa. Use-a como sugestão. Personalize conforme seu idioma interior. Primeiro, sente-se ou permaneça de pé com coluna ereta. Respire 3 vezes com atenção. Ao expirar, imagine que você libera o ruído externo.
Imagine uma lâmpada suave no centro da cabeça. Não um diagnóstico técnico, apenas uma imagem. Com a respiração, conduza sua atenção para o coração. Diga mentalmente ou em voz baixa: reconheço a centelha dentro de mim. Sinta-se como se apertasse um botão de memória. Em seguida, afirme: eu assumo a responsabilidade sobre minha esfera. Permita-se sentir um leve ajuste no corpo, como se uma correia fosse fixada um pouco mais segura. Quando sentir essa ancoragem em voz firme, porém serena, faça o protocolo. Você pode dizer: Mônada, eu me reconheço. Em nome da fonte, eu assumo minha autoridade. O comando foi emitido, restauração e clareza para dizer a intenção de forma sucinta. Está feito. Use tempo passado na parte final. Está feito. Essa pequena mudança na gramática serve para declarar a obra já realizada. Repito. Não é garantia de resultado físico automático. É uma linguagem que programa sua intenção no campo espiritual. Depois de declarar, pratique a soltura. Imagine que você coloca o seu comando em um envelope e o envia. Não tente abrir o envelope de novo. Volte para suas atividades com atenção, sem obsessão. Se vier interferência mental, reconheça-a. Interferência. Não respondo a você. Em muitos testes práticos, se você não se envolve com pensamentos sabotadores, o campo começa a se reorganizar. Se surgir fadiga, durma. A alma também processa em descanso. Ao longo das próximas semanas, faça pequenos testes. Pratique o protocolo pela manhã por 5 minutos. Faça uma intenção pequena e observe os sinais. Registre num caderno o que mudou internamente. Essa prática deliberada cria memória espiritual. Você treina o circuito. Se esperar que tudo mude num dia, frustração virá. Se escolher disciplina, transformação pode ocorrer de forma cumulativa. Alguns sinais de que a árvore começou a mover-se. Menor ansiedade diante de decisões, encontros sincronísticos frequentes que abrem portas antes fechadas, e uma sensação crescente de que você não está às cegas no mundo. Se surgir colapso emocional, não entre em pânico. Isso pode ser uma limpeza do sistema que antes o mantinha preso. Se houver ecos superficiais, veja-os como provas de que houve perturbação do status quo. O sistema reagiu porque foi tocado. Responda com repetição disciplinada do protocolo e com desapego. Quero acrescentar uma advertência pastoral. Há um limite que não devemos ultrapassar. Não use termos que prometam cura física imediata para doenças graves. Nem substitua diagnósticos médicos por práticas espirituais. Seja responsável. A ativação espiritual não é antídoto mágico para a negligência. Use essas práticas juntamente com cuidado profissional quando necessário. Além disso, se você está em uma comunidade que desencoraja qualquer experimentação de conexão direta, haja com prudência. Algumas culturas religiosas só aceitam certa forma de prática. Isso não invalida a busca. Apenas pede sabedoria para navegar o ambiente sem queimaduras emocionais. Antes de concluir, farei uma oração que segue o formato de reconhecimento, autoridade e comando, dirigida à fonte. Essa oração serve como modelo. Adapte as palavras ao seu idioma íntimo da fé. Mônada. Pai de toda a origem, reconhecemos tua presença que habita em nós. Tu que sopraste vida e memória, recebe o nosso reconhecimento. Em nome da tua filiação, assumimos a responsabilidade que nos foi dada. Que a nossa consciência se alinhe ao propósito que nos trouxe. Damos autoridade ao que está em nosso núcleo para operar no mundo com sabedoria. Nós declaramos, em fidelidade, que a restauração da clareza venha sobre nós. Renova a memória, libera a intuição, afasta a amnésia que nos prende. Que, por teu nome, os sinais de vida retornem onde há dormência. Não pedimos por espetáculo, pedimos por alinhamento, e ao emitir este comando, confiamos no teu selo. Assim seja. Saiba que essa oração é um exemplo de forma e tom. Ela não promete substituição de cuidados necessários, nem serve como garantia legal ou médica.
Use com responsabilidade e fé. Fechando, uma palavra para o seu dia a dia. Pratique antes da necessidade. Treine a linha em tempos de paz para que, no momento de crise, você já saiba sintonizar. Teste o protocolo com questões pequenas. Conquiste memória. Esse hábito transforma a postura de súplice em agente. E lembre-se, quando falamos que eles não querem que você ative a pineal, não estamos alimentando paranoia. Estamos apontando para um padrão de vida espiritual que prefere manter a maioria na dependência. Rompa esse padrão com disciplina, não com revolta. Reconheça a centelha. Assuma a sua autoridade. Comande com clareza. Solte com fé. Se você se comprometeu comigo na primeira frase, comente agora. Eu ativo minha pineal. Esse pequeno ato vai consolidar sua intenção e conectar nossa comunidade de prática. Se desejar acompanhar as próximas orientações práticas, inscreva-se e venha aprofundar essa jornada com responsabilidade e reverência. A linha está sendo restabelecida. Agora cabe a você manter o fio livre.